Olá, queridos! Hoje iremos analisar o mapa astrológico de uma das mulheres mais bonitas e icônicas do mundo, Adriana Lima, a modelo que atualmente desfilou no Victoria's Secret. E quem não gostaria de saber o mapa astrológico dela? O mapa astrológico dela, eu adianto que vai muito além da moda, da beleza, é bastante profundo e a gente vai explorar um pouquinho hoje. Bom, quem já está acostumado com o canal sabe que eu gosto de iniciar os mapas astrológicos pelo nó do norte, porque o nó do norte fala da nossa missão kármica, nossa missão de vida. É basicamente situações e pessoas que a vida coloca no seu caminho ao longo do tempo, ao longo que você vai ficando mais velho, porque justamente é aquela missão que você precisa ver cumprir aqui na Terra. E como podemos começar a analisar essa missão de vida no mapa astrológico? Bom, no mapa astrológico procuramos o símbolo nó do norte. E no caso da Adriana Lima, o nó do norte dela está justamente ali na casa 8, no signo de Leão. Bom, aqui o propósito já mostra que ela na vida teria que aprender a ser protagonista, teria que aprender a brilhar, teria que aprender a ser o centro das atenções, de aceitar que ela tem uma beleza única e individual. Por quê? Porque justamente no passado ela muito provavelmente estava acostumada a se igualar com todo mundo, a ver-se igual todo mundo. E não que isso seja uma coisa ruim, é só que o nó do norte dela, agora que nessa vida, ela teria que aprender a ser protagonista. Só que, como eu falei, o nó do norte dela está ali na casa 8, que é uma casa intensa, é uma casa profunda das transformações. Inclusive, é uma casa que fala da sexualidade, porque é uma casa naturalmente regida pelo signo de Escorpião. E aqui é bem interessante, porque a gente, olhando para a trajetória da Adriana Lima, a gente consegue perceber que, por exemplo, lá no começo da carreira dela, e até hoje, na verdade, ela nunca se colocou como protagonista. Meio que a vida foi colocando ela como protagonista. Ok, garota, você precisa brilhar. Ok, garota, você precisa estar nos palcos. Você precisa estar aqui em cima, representando pelo seu magnetismo. E aqui, como está na casa 8, o magnetismo fica muito mais potente. Potente, inclusive, voltado para o lado sensual. Então, não é magnético apenas com o arquétipo leonino. Aqui tem um arquétipo leonino com a energia escorpiana, que é onde está o nó do norte dela, ou seja, magnético e sensual. Só que, obviamente, a vida tornaria ela protagonista, tornaria ela magnética, sim, mas através das suas próprias transformações profundas e internas. Para Adriana Lima chegar a ser vista, chegar a ser admirada, ela precisou passar por transformações profundas com ela mesma. Dessas transformações, a gente não sabe, só ela sabe, ou provavelmente as pessoas que estão ali próximo dela, que ela tem muita confiança, tá? Mas esse nó do norte na casa 8 deixa claro que para ela poder suportar, digamos assim, o brilho ou estar nos palcos, ela teria que passar por muitas transformações internas, ou seja, matar certos padrões passados, obviamente porque falamos do nó do norte, para renascer para aquilo que precisa vir para o futuro. Então já começamos com o aprendizado fortíssimo desse nó do norte da Adriana Lima, porque o aprendizado dela nessa vida é brilhar sim, mas ela brilha com propósito. E eu acredito que a gente está vendo isso muito mais agora, quando o tempo vai passando, porque afinal do nó do norte ele vai ficando mais forte com o tempo. Depois dos 30 anos a pessoa já consegue entender qual que é o propósito dela, qual que é a missão dela nessa vida, né? E a gente consegue ver isso claramente, porque esse nó do norte estando ali no signo de Leão, a gente consegue ver que a imagem dela inspira, porque é um brilho verdadeiro, é um brilho que vem de dentro. Só que não termina por aqui, porque justamente o nó do norte dela está ali no signo de Leão. Mas quem rege o Leão? O Sol. Então devemos procurar o Sol, né, para entender melhor, aprofundar melhor esse nó do norte dela, essa missão de vida dela. E se a gente for olhar, o Sol dela está justamente ali na casa 7, no signo de Gêmeos.
O Sol, ele fala do brilho, do protagonismo, mas ele fala também da essência, do ego. E o Sol dela, estando ali na casa 7, mostra que a missão de vida dela, a missão kármica dela, também estaria muito ligada com as parcerias, com os contratos, com o outro. E faz todo sentido, porque justamente ela é modelo. Então, quando você é modelo, você precisa de um contrato. Você precisa que uma outra pessoa te aceite. Você precisa de um cliente. Você precisa de uma parceria. E justamente o Sol dela está no signo de Gêmeos, mostrando que existe versatilidade dela, inclusive nas parcerias. Porque existe uma inteligência natural na comunicação, no aprendizado. Ela é naturalmente muito curiosa. Então, esse lado curioso, observadora dela, pode provavelmente ter ajudado ela a fazer parcerias. Boas parcerias, bons contratos. Porque está muito enganado quem acha que ser modelo é só ser bonita. É também uma série de outras características que fez a pessoa chegar onde ela chegou. E agora a gente vai passar para justamente a oposição que acontece entre o Sol dela com o Netuno dela, que está justamente ali na casa 1, ou seja, no ascendente. O Netuno, no nosso mapa astrológico, é um planeta que fala de ilusão, de imaginação, de solução. Também fala de artes abstratas, aquilo que é quase que indescritível. Isso é Netuno. E quando faz essa oposição com o Sol, isso significa que existe uma oposição entre essas duas energias. Então, existe uma oposição entre como ela se reconhece, e esse reconhecimento muitas vezes vem através de parcerias, porque justamente o Sol é o ego, e em como ela se vê, porque justamente o Netuno está ali na casa 1 dela, que é a casa em como nós nos vemos e como nos mostramos por mundo. Essa oposição mostra que ela carrega esse desafio de entender-se através do outro, através das parcerias. Existe talvez uma ilusão ou até uma dissolução com as suas parcerias, mas ainda assim existe uma alta sensibilidade, uma alta intuição, uma alta ligação, inclusive, com um lado espiritual, porque o Netuno também fala da espiritualidade. Então, apesar desse Netuno estar ali na casa 1 de Adriana Lima, o que favoreceu muitíssimo para ela trabalhar com a imagem dela, porque Netuno traz essa imagem quase que etérea, quase que divina, uma imagem, um olhar, inclusive, hipnótico, sabe? Você olha para a pessoa e você se perde na imagem que ela mesmo criou dela, porque estamos falando de Netuno no ascendente. Então é como se a pessoa criasse uma imagem dela e ela entrasse naquilo porque ela realmente acredita. Mas como existe essa oposição, então aqui mostra esse desafio de como ela mesma se vê e como essa imagem se projeta através de suas parcerias, ou seja, através do público, através do outro. Então, é quase que uma dança entre o real e aquilo que eu idealizo. O que faz muito sentido também para os trabalhos que ela acaba pegando, fazendo, como, por exemplo, o próprio desfile da Victoria's Secret, que ela precisa entrar em um personagem, porque ali são justamente as angels, anjos. Então isso acaba favorecendo muito para ela nos próprios trabalhos que ela faz. Mas é uma questão que ela tem com ela mesma e que ela sempre vai ter com ela mesma, que obviamente eu acho que ela já amadureceu nisso, mas é sempre essa questão do por trás do glamour existe uma pessoa real, uma pessoa de carne e osso, sabe? Que precisa entrar em contato com a sua espiritualidade, entrar em contato com o seu lado mais o seu lado mais introverso, para colocar os pés no chão, para entender que existe um ser individual, um ser que pode sim estar ligado com o todo, mas ainda assim é um ser individual. Então aqui é sempre uma questão que a Adriana Lima tende a enfrentar. Mas não acaba por aqui, porque esse mesmo Netuno também faz outra quadratura com os planetas Júpiter e Saturno, que estão ali justamente na sua casa 10, ali quase no final da sua casa 10, no signo de Libra. E o Netuno, como a gente já falou, é o planeta da idealização, das ilusões, da dissolução.
Enquanto o planeta Júpiter é aquele que quer expandir, o planeta da fortuna, mas o planeta Saturno é o planeta do trabalho, da disciplina, da construção, da paciência, ou seja, do pé no chão. Então mostra aqui que existe também um desafio, uma tensão entre aquilo que é idealizado e aquilo que é real. E quando esses planetas estão ali na casa 10, isso mostra que existe um peso, digamos assim, da carreira dela, e esse peso vem justamente com uma necessidade de expansão, porque justamente o Júpiter está ali, com a idealização, com o glamour da imagem dela, porque o Netuno está ali na casa 1, ou seja, da imagem dela, do físico dela, mostrando que muito provavelmente ela sofreu com questões da imagem dela. Então, muito provavelmente o envelhecimento, as mudanças corporais e o perfeccionismo para poder estar nessa indústria da moda, porque, gente, para você ser modelo, você precisa estar sempre nas medidas. Então, isso aqui é muito, muito cobrado, né? Então, isso aqui acaba te colocando, digamos assim, com os pés no chão. Ah, você idealiza que você quer isso, você quer aquilo, você sonha, ok, mas agora vamos colocar o pé no chão para poder manter as medidas, para poder manter sempre unhas perfeito, cabelo, pele perfeita. Então, isso aqui é uma puxada, no caso da Adriana Lima, para a realidade. Ok, querida, você tem esse lado ideal, você tem esse lado etéreo, digamos assim, mas ainda você precisa colocar os pés no chão e entender que a sua carreira tem um peso. E a coisa mais interessante que acaba fechando e selando essa energia é que ambos estão no signo de Libra, que é um signo que fala da beleza, justamente porque Libra é regido pela própria Vênus, que é o arquétipo da beleza, da estética, da harmonia. Porém, o signo de Libra, ele já é mais focado no social, então ali mostra que esse peso é um peso estético, mas também social, mostrando que sim, ela acaba passando socialmente por esses padrões rígidos de beleza e controle. Porém, esse mesmo Netuno acaba que se refugiando na Lua e no Plutão dela, que estão ali na casa 11, definitivamente agora na casa 11, no signo de Libra. E a Lua fala das nossas emoções, do nosso emocional. Já o Plutão fala de poder, de transformações intensas e profundas, né? Então, quando essa Lua e Plutão estão ali na casa 11, fazendo esse sextil com o Netuno, que está na própria casa 1 de Adriana Lima, que é a imagem dela, mostra que ela, da mesma forma que sente essa pressão estética, inclusive, essa pressão do trabalho dela na sua carreira, como já falamos anteriormente, ao mesmo tempo também ela ganha carisma do público, porque de certa forma a Adriana acaba ajudando na transformação do coletivo, principalmente feminino, porque mesmo sem ela perceber, ela acaba se tornando um símbolo de poder feminino no coletivo, e isso é justamente Plutão com a Lua, sem contar que a Lua aqui na casa 11 é um grande sinal de popularidade. Então esse sextil entre essa Lua, Plutão com o Netuno dela indica empatia com o público, carisma, magnetismo pessoal, mas tudo isso sem esforço, tá, gente? Quando ela fala com o público, quando ela interage com o público, ela demonstra tudo isso de uma forma muito tranquila, muito fluida. E realmente, né, gente, a Adriana Lima, além de maravilhosa, ela também é muito carismática. E agora iremos olhar para esse Plutão e Lua fazendo um belo de um trígono com o seu Sol, voltando a fazer um trígono com o seu Sol. Isso aqui mostra um talento, talento no quê, Mariana? Isso mostra um talento em se transformar, em se reinventar. Então, ela tem essa capacidade de reinventar-se, mesmo diante de controle, mesmo diante do peso dos padrões, mesmo diante do peso da profissão dela, ela se coloca, digamos assim, de lado por um tempo, mas esse lado é muito estratégico para ela poder voltar para as suas parcerias, Sol na casa 7, e para o
público, Lua e Plutão na casa 11. Isso porque ela entende o poder da imagem e ela usa isso de forma criativa e transformadora. Isso a gente pode confirmar que mesmo com o tempo a Adriana Lima continua relevante. Isso é o puro suco do poder entre Sol e Plutão, mostrando a capacidade de controlar a própria narrativa. E se você percebeu, a Adriana Lima também tem a Vênus e o Mercúrio ali na casa 7, lá no final da casa 7, já no signo de Câncer, fazendo uma quadratura justamente com os dois planetas que a gente já falou lá no começo, que é o Saturno e o Júpiter. Isso mostra que ela sentia muito forte, até de forma muito profunda na questão emocional, a pressão da carreira dela. Ela sentia e sente, provavelmente até hoje, o peso das expectativas do público. Só que essa Vênus ali no signo de Câncer, que é justamente a dona da casa 8 dela, fala justamente do amor que cura. E também o Mercúrio. Mercúrio também está ali no signo de Câncer, mostrando que existe também a expressão que cura com amor, com afeto, com empatia. E aqui me vem um super ponto da Adriana Lima, porque ela foi a Angel que ficou por mais tempo no Victoria's Secret. E muitas das modelos falavam que ela era praticamente uma mãe. E agora eu entendo porque que ela era basicamente uma mãe. Porque justamente olhando simplesmente o sol dela em Gêmeos e talvez o ascendente dela ali em Sagitário, você daria mais para uma moleca, né? Ela se apresenta quase que uma moleca, super tranquila, não tá nem aí com nada, tipo, não leva nada muito a sério, né? Mas quando você vai conhecendo ela mais de perto, como as Angels conheceram, principalmente porque fizeram parte ali das parcerias dela, porque está na casa 7, né? Porém, lá no final, ou seja, é como se fosse uma segunda camada das parcerias dela, né? Ela mostra esse lado mais amoroso, esse lado mais emocional, porque justamente ela entende, ela sabe muito bem como é que é esse peso das expectativas do público para com elas que trabalham com a própria imagem, que trabalha com o próprio físico, sendo praticamente a mãezona das garotas, né, como elas mesmas diziam. Outro ponto fortíssimo da Adriana Lima é que ela tem o Marte ali no final da casa 6 dela. O Marte, ele fala da nossa ação, do nosso ímpeto, coragem, vitalidade, né? E quando ele tá ali na casa 6, então fala que essa coragem, vitalidade, toda essa energia, esse combustível precisa ser colocado no dia a dia, na rotina de trabalho, no físico. E se vocês prestarem atenção, esse mesmo Marte faz um trígono com o Saturno e o Júpiter dela novamente, que estão lá na casa 10 dela, no signo de Libra, mostrando que toda essa vitalidade muitas vezes está ligada com a carreira dela. Então a Adriana Lima, por essa composição aqui no mapa astrológico, mostra que tudo bem, pode ser que ela teve muitas questões na aparência dela, no eu dela, em como ela se via justamente por causa desse Netuno que tá ali na casa 1 dela, né? Então existe aqui uma idealização, uma imaginação, uma dissolução, talvez, com os próprios contratos que ela fez na carreira dela, na vida dela, mas ainda assim existe muita potência no dia a dia, existe ainda assim muita vitalidade para poder seguir, para poder se colocar na carreira da melhor forma e de forma muito corajosa, de forma muito impetuosa, trazendo e reforçando essa força profissional, porque afinal a carreira, a casa 10 ali pode estar tudo muito maravilhoso, né? Mas onde fazemos essa carreira acontecer? É nos bastidores, principalmente ela sendo modelo, é no dia a dia, o que que ela come, como que ela se exercita, o que que ela passa no rosto, como é que tá o cabelo dela, tudo isso faz parte da carreira dela. Ela trabalha com a imagem dela e a imagem dela precisa ser sustentada todo santo dia. Então, basicamente, esse Marte fazendo esse bom aspecto com esses planetas ali na casa 10 mostra que esse foi o combustível para a carreira dela. E uma carreira, inclusive, muito longa. Pode ter certeza que a carreira dela vai durar aí, ó, muitos anos. Porém, se você foi rápido, você também viu que esse mesmo Marte faz uma oposição
com o Urano dela, que está ali na casa 12, no signo de Escorpião. E o Urano, antes de entrarmos na casa 12, o Urano ele fala de originalidade, de independência, de rupturas. E a casa 12 fala justamente da espiritualidade, do introspectivo, do inconsciente. E ainda no signo de Escorpião, né, mostrando que existe uma necessidade, inclusive emocional, densa de ser autêntico, de ser independente, de ser original, de ser ela mesma. E o que essa oposição então significa? Enquanto Marte pede uma disciplina diária, principalmente para ela se colocar lá na carreira dela, porque afinal o Saturno pede concreteza, paciência todos os dias, né, ali na disciplina, mas de vez em quando ela também tem essas quebra de padrões, tá? Justamente porque o Urano ele vem quebrando, ele vem trazendo rupturas, né? Justamente para ela poder o quê? Se internalizar e se reconectar com quem ela é originalmente, quem ela é realmente. Então, por mais que a Adriana Lima tenha um combustível fortíssimo para manter uma carreira forte, magnética, estável, ela ainda assim terá esses picos de saída, esses picos que talvez nem ela mesma saiba quando será, tá? Porque afinal o Urano é quando ninguém imagina, ninguém espera, né? E realmente a Adriana Lima já teve esses sumiços, digamos assim, da mídia, né? Ela sumiu por um tempo, depois voltou, e essa volta, inclusive, para o Victoria's Secret foi algo inédito, né? Foi algo uau! Ela está no Victoria's Secret e ainda voltando de uma forma radiante, então mostrando que essa necessidade que às vezes acontece quando ela menos espera, inclusive, acontece para ela se colocar no eixo, digamos assim, porque existe essa necessidade dela de manter ainda assim a sua liberdade, na sua autenticidade. E vamos finalizar com a casa 10 dela, porque a gente falou muito da carreira, a gente falou muito da imagem dela, das parcerias, mas a gente não tocou na casa 10 dela, vocês perceberam? E justamente a casa 10 é onde fala em como seremos reconhecidos, né, pela maioria das pessoas. E a casa 10 dela está justamente ali no signo de Virgem. Por mais que ela tenha os planetas, muitos planetas ali no signo de Libra, ainda assim a primeira impressão que ela passa, digamos assim, é a impressão da disciplina, do autocuidado, do aperfeiçoamento constante. Isso é o signo de Virgem. Então, mesmo que ela tenha uma fama estrondosa, ainda assim a Adriana Lima tende a passar essa imagem de utilidade, de serviço. É basicamente o arquétipo da mulher que mostra que a beleza, ela pode servir, ela pode ser um serviço, entende? E esse é um passo, inclusive, evolutivo que eu tenho visto com a Adriana Lima. Vocês também têm visto isso? Porque, obviamente, né, gente, quando a gente fala de nó do norte, meio do céu, a gente vê isso com o tempo. A gente não pode ver o mapa astrológico de uma pessoa de 20 anos, 30 anos e falar, nossa, essa pessoa não chegou ainda, né, no nó do norte, ela não tá fazendo aquilo que a vida pede dela, ou ainda ela não tá sendo reconhecida pela casa 10 dela. Calma, gente. O nó do norte, a missão de vida, é justamente a evolução, a nossa evolução com o tempo, né? E a gente vive, sei lá, até os 70, 80 anos se a gente for fortunado, né? Então, isso é com o tempo. Só que isso eu tenho visto com o passar do tempo na carreira de Adriana Lima. E aí eu quero saber de vocês. Vocês também têm visto essa evolução dela? Vocês acham que fazem sentido esse nó do norte dela com essa casa 10 dela? Comenta se você gostaria de ver o mapa astrológico de uma outra modelo que talvez participou do Victoria's Secret. Talvez eu traga aqui também, analisando o mapa astrológico dela. Vou ficando por aqui. Um grande beijo.